Oi pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Para quem ainda não percebeu, estamos de volta, né? Pois é, voltamos. Agora estamos produzindo conteúdo com muito mais frequência, né? É isso aí, a gente está trazendo muitas coisas que a gente já queria ter trazido. É. Lá na outra rede social, aquela de fotos, a gente está tentando entender o que aconteceu ainda, né, Lê? A gente Pois saiu é. de 5 mil seguidores, estamos com quase 50 mil. Pois é, a gente começou a investir nos rios, enfim, aí vai tomando uma proporção que até a gente perdeu o controle. Mas enfim, a gente está adorando, veio muita gente muito curiosa sobre o Canadá, querendo entender, e está sendo uma troca de experiência muito legal. A gente adora compartilhar a experiência com vocês. É isso aí. Olha, muita gente perguntou como vocês foram parar no Canadá, como vocês vieram para o Canadá, por que o Canadá, o que aconteceu, enfim, como surgiu o Canadá, vocês tinham parentes aqui, vocês tinham amigos aqui e tudo mais. A gente resolveu, olha, acho que vale a pena a gente pegar, parar tudo e falar assim, como o Canadá surgiu nas nossas vidas, né? Exato, até porque muita gente vai nos conhecendo agora, enfim, e não entende em que momento do processo a gente está, onde a gente, por que, né, o Canadá, enfim, todas as questões que envolvem esse plano. Então a gente decidiu ter esse vídeo aqui com todas as informações compiladas, porque quando alguém nos pergunta, fica mais fácil da gente poder dizer. Já manda o link. Tá aqui, você vai ver a história completa, fica muito mais fácil e prático, né? E antes da gente começar, por favor, curta esse vídeo, Isso. compartilhe com quem você acha que tem interesse de conhecer mais o Canadá. Se puder, comenta, a gente tem até uma indagação. Vocês querem que a gente fale sobre aluguel, custo de vida? Porque como a gente está morando aqui em Vancouver, a gente já tem uma média, né, uma Isso. base de um ano, então a gente pode compartilhar isso. Então, se, sei lá, isso é um tema que você acha importante, deixa aí no comentário. Impulsiona a gente aí nas redes. Dê dicas que a gente com certeza vai fazer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro, para a gente trazer mais conteúdo, enfim, crescer e poder alcançar o maior número de pessoas com um conteúdo que vai fazer diferença. E a gente está lá também, lá na rede social vizinha, que é a rede de fotos, que a gente posta a nossa vida em tempo real. Então, se você curte uma pegada mais rápida, quer saber o que está acontecendo, vai lá dar uma olhada que a gente está por lá também. E tem vídeo novo aqui. A gente falou sobre a nossa viagem de Vitória, falamos sobre o plano Canadá, Isso, foi muito legal. sobre isso, né? como que a gente tá, o que a gente estava sentindo durante esse período, né? Enfim, tá aqui em cima, é só você dar uma olhadinha. E quem quer saber o que aconteceu nesse último ano que a gente não postou vídeo, a gente também gravou vídeo pra vocês. Então vamos pro assunto principal. Isso aí. Bora lá. Como surgiu o Canadá e tudo mais, não tem como a gente falar sobre o Canadá sem fazer essa conexão com a nossa história, né? Exatamente. Que a gente se conheceu em 2015 e um dos assuntos que a gente tinha em comum era a experiência internacional. Isso. Eu tinha, o Lê ainda não, mas ambos queriam ou repetir ou ter a primeira vez, né? Exatamente. Eu queria muito ter, como o Jonas falou, eu queria muito ter tido essa experiência internacional, de ter vivenciado, né, essa troca de culturas. Mas eu acho que eu nunca tive o impulso, ou então a coragem, se a gente, vamos chamar de coragem, para poder vai, faz, acontece. Então, quando eu conheci o Jonas, a gente trocou essa ideia, a gente começou a planejar tudo isso e entender que a gente precisa, porque o Jonas já tinha uma bagagem, né, internacional muito forte, então isso acendeu ainda mais em mim essa vontade de visitar um lugar, enfim, e não por um tempo tão curto assim, uma experiência maior, né, uma experiência de vida do dia a dia, trabalhar, morar, enfim. E a gente estava falando sobre isso porque eu morei na Espanha em 2011, 2012 fazendo faculdade de jornalismo. Isso. E voltei pro Brasil, fiquei na depressão, fiquei na bad e tudo mais, porque eu sentia que, pô, tem um lugar melhor, tem um Sim. país bacana e tudo mais. Mais vida que segue, fui pra profissão, me formei e tudo mais. O que aconteceu foi que eu tinha essa vontade de continuar morando fora, de tentar, quem sabe, aprender um novo idioma. Inglês era uma dificuldade pra mim. E eu e o Lê, a gente acabou um meio que impulsionando o sonho do outro, a vontade do outro e tudo Exato. mais. A gente fez uma viagem em 2016, lembra? Isso. A gente, vamos ficar de férias uma semana, vamos pra São Paulo. A gente foi pra São Paulo, ficou com os nossos amigos, daí a gente sentiu aquele gostinho de viajar. Porque a gente é de Santa Catarina, a gente não viaja muito pra fora do estado, porque a gente acaba curtindo mais o estado, né? Exatamente. E também porque a gente, por mais que a gente seja do litoral de Santa Catarina, que é um lugar muito agitado e movimentado, a gente foi para São Paulo e a gente teve aquela sensação de cidade grande, de multiculturalidade, enfim, então a gente viu gente de todo tipo, tudo acontecendo na cidade que não dorme, e a gente pensou, pô, tá aí uma experiência que a gente quer ter, só que talvez não no Brasil nesse momento. Enfim, então aquilo ali trouxe pra gente, mexeu com o nosso coração, né, Jonas? 2016 a gente planejou, vamos fazer um intercâmbio de um mês, aproveitar minhas férias de trabalho, aproveitar que estava terminando a faculdade, então seria um presente de faculdade, aquela coisa toda e tal.
A gente viu Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, né? Isso, aí batemos no Canadá. O dólar canadense era a melhor condição, a receptividade que a gente estava lendo nas redes sociais, tudo mais, é que o Canadá era melhor, não sei o que. Batemos o martelo, então a gente veio pro Canadá, foi Toronto, 2017, maio, lembra? Foi maio e junho de 2017. Maio e junho de 2017. Foi uma viagem de baixo orçamento, a gente acumulou turismo e estudo de inglês. Então a gente fazia inglês metade do período. Estava de manhã e no período da tarde a gente tinha livre para poder explorar a cidade, enfim, fazer as coisas que a gente queria. Turistar, né? E foi muito legal porque a gente fez vídeo pra caramba e todos eles estão aqui. Então se você quiser ver como é que foi esse intercâmbio, eu acho que vale super a pena porque a gente economizou muito, a gente fez muita coisa em 30 dias, né? Eles estão um pouquinho desatualizados porque eles são de 2017. Antes da pandemia. Muita coisa mudou, as coisas aumentaram, enfim, mas é um vídeo que dá para conhecer um pouco de Toronto. A gente fez um intercâmbio bem explorador mesmo, então a gente se privou da maioria dos luxos, né, Jonas? Então a gente tentou viver o dia a dia. Claro que, embora a gente não estava trabalhando, a gente estava lá só estudando e conhecendo lugares, mas a gente tentou... Mas era dólar. E a gente tentou ao máximo aproveitar e mostrar para vocês. Então tem uma série de vídeos aqui no canal muito legal. Vale a pena. Mas quando a gente voltou, a gente gostou de Toronto, gostou principalmente dos canadenses que a gente conheceu, achou que eles são receptivos mesmo, a gente achou que não tem essa diferença do inglês, seu inglês é ruim, vou te tratar diferente. Não, eles entendem a sua dificuldade, vida que segue, a gente achou super legal a experiência, tanto que a gente voltou com essa pulguinha atrás da orelha, né? A gente sabia que quando a gente chegou no Brasil, quer dizer, antes mesmo de chegar no Brasil, a gente já sabia que tinha acontecido alguma coisa com a gente ali em Toronto e a gente teria que voltar para viver uma experiência um pouco maior do que aquilo. Um mês foi muito pouco, porém o suficiente pra gente ser picado pelo Canadá. Pelo Canadá, exatamente. E daí também muita gente, abrindo um parênteses, porque muita gente pergunta se vale a pena fazer essa visita exploratória de um mês. É verdade, E, gente, vale sim. É aquilo que eu sempre digo. Claro que ninguém quer ficar só um mês, 4 semanas. Todo mundo gasto, né? Passagem aérea. Todo mundo quer ficar 6 meses, 1 ano estudando inglês. Mas, gente, se é o que você pode, a gente conheceu muitos brasileiros que só podiam porque podiam ficar um mês porque eles estavam nas férias da empresa. Então, no Brasil, 30 dias de férias, a pessoa vai viajar, enfim, fazer uma viagem exploratória. Então, assim, se você só pode isso, faça. Aproveite a oportunidade, né? E se você não pode conhecer o Canadá, fazer essa visita exploratória, porque no início foi um período de férias. Sim. Mas depois a gente entendeu que virou essa visita exploratória. Exatamente. Se você não tem essa condição, não se preocupa. Tem um monte de brasileiro que está aqui que nunca tocou no Canadá antes. Exato. Os pés. E veio ter a vida dele como imigrante, como estudante, então não faz mal. Porém, se você tem condição, faz diferença. Faz diferença sim, exatamente. E claro que na época que a gente veio, a gente conseguiu um orçamento muito em conta, né? Então facilitou muito pra gente ter vindo. O dólar estava 2 e pouco. Exatamente, porque a gente também não tinha um dinheiro pra ficar esbanjando, enfim, depois vamos voltar. E mesmo assim estourou o orçamento. Exatamente, mas enfim, fica a dica, gente, se for. E quando a gente voltou pro Brasil, o que a gente encontrou? Um cenário de Leandro formado, sem conseguir emprego, lembra? Exatamente, por quase 2017. Ano, né? Eu formado, trabalhando, com um salário que não cobria os gastos, com uma expectativa de crescimento muito mínima, porque o Brasil estava começando, uma crise mais complicada e tudo mais e tal. O que aconteceu? Eu continuei trabalhando, só guardando dinheiro, economizando dinheiro. O Lê, tadinho, buscando trabalho e não conseguia. O que ele fez? O Lê foi o salvador da história aqui. Foi atrás de como a gente poderia trabalhar ou estudar no Canadá. Exatamente. O que eu sabia era que muitos brasileiros vinham para o Canadá através de um college para estudar numa universidade, mas não era uma realidade para a gente porque a gente não tinha esse dinheiro. A gente não teria o dinheiro para pagar, enfim, por mais que o dólar estivesse num valor muito legal comparado a hoje, né? A gente não estava dentro do nosso orçamento e eu fiquei buscando, foi até que eu encontrei essa possibilidade do Working Holiday Visa e aí eu comecei a estudar muito sobre isso, porque como o Brasil, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, gente. Então, a gente nem vou entrar muito em detalhe, mas como o Brasil não fazia parte desse acordo do Canadá com outros países, não tinha muita informação clara, então eu tive que sentar, abrir o site do governo e mergulhar. Então, assim, quando as pessoas falam, né? Gente, vai no site do governo que tem tudo, porque tem mesmo. Assim, eu sei que às vezes não é tão clara a informação, mas você consegue tirar todas as dúvidas por lá. Então eu sentei e mergulhei nessa história, até que eu, finalmente, assim, resumidamente, porque a gente já contou detalhes do Working Holiday Visa, a gente conseguiu o Working Holiday Visa, e não foi um processo fácil, eu digo que a gente contou com muito esforço e com também sorte, porque, né? Foi uma soma de fatores, que foi sorte,
foi uma seguidora, inclusive, do bilhete que nos indicou a Exato. organização e tudo mais. Isso. Né? Conseguimos entrar no Working Holiday Visa, uma vaga para o Lê, que Isso. era esse desafio, e uma vaga para mim. Porque a gente não entrou junto, Porque né? o programa não consegue colocar junto as pessoas. Exato, não Então, importa se uma você pra é ele, casado uma ou pra não. mim. É. E a gente não pagou os 30, 40 mil reais que a maioria dos brasileiros estava pagando Isso. na época. A gente pagou uma taxinha de $300 Por se eu não me pessoa, engano, eu acho, é. é. Tem um vídeo explicadinho. E a gente conseguiu. Quando a gente conseguiu, sabe quando abre assim na sua cabeça, tipo, meu Deus, a gente vai poder ficar um ano no Canadá, os dois trabalhando. E a gente vai voltar. Não era isso que a gente queria. A gente Exato. queria. Como é que a gente ia usar o Work Permit que a gente conseguiu pelo Working Holiday Isso. Visa pra ir além? Que era uma raridade, né? Era uma Duas pessoas raridade, indo é. pro Brasil, Com indo esse pro Canadá preço e tudo mais. com Work Permit, né, gente? Então, Passamos o ano de 2018 estudando as possibilidades e tudo mais. Fizemos uma consulta de imigração inicial, que eu super recomendo para qualquer pessoa que quer definir um plano de imigração de estudos e, né, precisa dessa orientação. Vá, esse dinheiro é uma economia, com certeza. Exatamente. Você gasta, mas é uma economia de pensamento, de plano, de direção. Então a gente chegou no nosso consultor e falou o seguinte: conseguimos o Work Permit pelo Working Holiday Visa, isso. queremos usar essa chance para ir além, para imigrar. Uhum. Foi exatamente o que a gente fez. 2018 foi o ano que a gente ficou estudando Isso. esses planos, economizando. Toda uma série de... um mergulho, assim, É. muito intenso nesse plano pra gente poder chegar no Canadá e fazer valer a pena cada dia, né? Cada Porque centavo, a gente tinha cada dia. 365 dias de Work Permit pra poder trabalhar no Canadá e a gente não poderia basicamente desperdiçar um dia, porque essa era uma chance muito rara e única, assim, pra gente. Então, a gente precisou criar toda uma estratégia. Tanto que chegamos em 2019, passamos 2 semaninhas de férias em Toronto, entramos como turista, a gente não queria gastar essas 2 semanas do Working Holiday Visa, do Work Permit em Toronto, chegamos em Vancouver e daí quando a gente se mudou para Whistler, que foi a nossa cidade Final, né? final, destino, a gente encontrou o primeiro emprego e depois ativou o Work Permit, Isso. voltou, fez a papelada e começou a trabalhar. Então, essa é a nossa timeline até 2019 e daí no Work Permit a gente já sabia que o emprego que a gente estava entrando tinha potencial da gente receber apoio para aplicar para o programa de imigração. A Isso. gente sabia que era uma cidade que tinha necessidade de mão de obra, o salário era um pouquinho maior, o custo de vida também é um pouquinho maior. Tem vídeo sobre o Whistler aqui, você vai entender essa motivação. Mas a gente sabia que era cidade do interior, então o inglês, o contato com o inglês é muito maior do que numa cidade grande como Vancouver, que você encontra uma comunidade brasileira maior. De lá até março de 2020 a gente trabalhou assim, Muito. sem final de semana, sem ver um ou outro durante a semana, porque trabalhava em horário diferente, mas a gente ralou pra caramba. Porque a gente sabia que o Work Permit era uma chance, mas se o plano de imigração direto não rolasse, a gente precisava do plano B, que seria Isso. a universidade. Exatamente, já tava meio que na manga, assim, engatinhando, né? Só que a gente não tinha o dinheiro da universidade. Isso. A gente conseguiu durante esse 1 ano trabalhando. A gente guardou dinheiro pra caramba, a gente trabalhou feito uns malucos. Eu peguei até 2 empregos ao mesmo tempo, trabalhando, focado e tudo mais. E a gente teve que aplicar então pro visto de estudos, porque foi março de 2020, início da pandemia. E aí quando a gente tinha, né, óbvio, traçado um plano de imigração pra gente, e quando a gente percebeu que não estava Indo nos conformes. e aí a gente já ficou com o pé atrás. E foi então que a gente começou a colocar mais energia nesse plano de estudos, e logo então na sequência veio a pandemia. E aí quando a pandemia veio, a gente já sabia que não daria, enfim. Mas até mesmo antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente já estava tudo engatilhado. Já estava tudo engatilhado, então a gente deu, digamos que a sorte ou o azar de ter aplicado em fevereiro para o Study Permit do Jonas e para o Work Permit para mim. E em março, 1º de março, a gente fechou tudo, a gente parou de trabalhar por um momento. Porque o que a gente estava vendo é que a gente, para emigrar, a gente precisava de pontuação disso, daquilo para conseguir. Isso. Aí não podia contar com a sorte de ter tudo isso no dia tal, na data tal e tudo mais. Então a gente começou a trabalhar junto com o nosso consultor lá atrás um plano B, que seria o college, a universidade. Então a gente estava escolhendo custos e tudo mais. Quando veio a pandemia já estava tudo encaminhado, então derrubou o nosso plano de imigração, o nosso programa saiu do ar, né? Foi retirado ficou suspenso momentaneamente, temporariamente, né?
A gente já tinha as coisas para aplicar para o visto de estudos, então em 2020 a gente mudou o status de Work Permit para estudos para mim. Trabalho, obviamente, para o Lê, porque éramos casados. Eu continuei, né, com uma extensão. Então, a gente continuou o plano aqui dentro. A gente aplicou em março... A gente aplicou para os vistos. Eu até fiz uma timeline aqui, porque eu sei que as pessoas gostam. A gente vai fazer esse vídeo, inclusive, do visto mais detalhado, entendi. né? Então, mas a gente aplicou no início do ano e em agosto a gente recebeu... Em agosto, foi em torno de... O aceite, né? 4, 5, 6 meses. Isso. E daí, eu comecei a estudar online, o Lê continuou trabalhando. 2021 encerrou o período do Lê na empresa, a gente conseguiu aplicar para a imigração, eu continuo estudando, e se você quer saber se a gente conseguiu a residência permanente ou não... Continue nos acompanhando, porque essa ainda é uma outra história, uma outra página dessa nossa história aqui no Canadá. A gente quer contar detalhadamente como é que foi o processo, então basicamente como o Canadá surgiu na nossa vida foi exatamente isso. Exatamente. A gente não trouxe muitos detalhes técnicos, que eu sei que é uma coisa que todo mundo gosta, mas porque a gente quer falar num vídeo só sobre isso. Então, um vídeo que traga todos os detalhes técnicos, como datas, aconteceu assim ou diferente, por que escolhemos esse caminho, enfim. Acho que é isso, né, Jonas, para esse vídeo. Em 2021 a gente mudou de cidade ainda, de Whistler para Vancouver, no meio de uma pandemia, conseguimos emprego. A gente mudou. Mudamos a vida, tá super legal. Se vocês quiserem, a gente pode contar mais sobre essa aventura aí. Espero que tenha servido para você ter um norte do que a gente fez, o que vocês podem fazer. Porque a gente não consegue aconselhar as pessoas, faça isso ou aquilo. Não. Mas a gente consegue falar da nossa experiência e você consegue entender, poxa, o caminho deles é interessante. Exato. Mas eu não tenho o inglês, ou eu tenho muito inglês, que eles não tinham, eu posso fazer aquilo, posso fazer... Então você vai tendo esse norte. É até difícil, né, pra gente aconselhar, assim, quase que impossível, porque todos os amigos que a gente tem aqui, por exemplo, cada um tem uma história diferente. Então, eu sei que quando eu tava no Brasil, eu ouvia as pessoas falarem isso e eu pensava, nossa, tipo, não faz sentido, todo mundo vai seguir o mesmo caminho. E, na verdade, não, às vezes um detalhe que muda pra mim, por exemplo, lá em Whistler a gente tinha outros casais de amigos que estavam quase que no mesmo plano, mas de repente, por um desvio, muda tudo. Então a história deles é totalmente diferente e da nossa outra amiga é totalmente diferente. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. É igual uma digital, né? Cada um tem um plano diferente, porque circunstâncias são diferentes. Exatamente. Então não é porque a gente tem uma vontade, a gente adora compartilhar, mas quando nos perguntam isso em específico, é porque realmente não tem como, nossa história não se aplica para você e a sua não se aplica para nossa, mas o que a gente pode compartilhar, o que a gente viveu, que puder te ajudar, a gente vai fazer. Fechou? É isso aí, gente. Obrigado por assistir, até mais.